Sabe aquela sensação chata de náusea, enjoo, vômito que atrapalha o seu dia? Pois é, ela é mais comum do que você imagina. Vamos descobrir aqui as causas e como evitar esse mal-estar. Meu nome é Giselda, sua médica da saúde mental. Vamos juntos aqui entender o que aconteceu com uma paciente que atendi na emergência e entender todas as causas e as consequências deste enjoo, deste mal-estar. Gente, era por volta de 9 horas da manhã, atendi uma pessoa de 30 anos mais ou menos e ela chegou falando: olha, doutora, eu não sei mais o que fazer. Eu vim aqui hoje porque eu acho que, inclusive, eu posso estar grávida. Porque eu sinto enjoo, estou vomitando e eu não sei mais o que eu posso fazer. O meu trabalho está sendo prejudicado. E aí eu fui tentar entender a história dela. De início, ela não me deu muitas informações. Ela só levantou a dúvida da gravidez. E é comum mesmo, gente. Muita gente acha que pode, inclusive, estar grávida porque não tem nenhuma doença e aquele enjoo não vai embora. Só que quando você faz o teste de gravidez, ele vem negativo. Nada está acontecendo ali. E aí começa a nossa investigação. A ansiedade é uma das causas. E quando você vai pensar que você está com náusea, com vômito por causa da ansiedade? Quando você tem alguma situação que te gera estresse, que te dá apreensão e que te dá uma ansiedade para aquele momento chegar logo. Por exemplo, você tem que apresentar um trabalho diante de um grande público, fazer uma apresentação. Tem gente que tem muito enjoo antes daquele dia chegar e quando chega o dia, a pessoa está lá no banheiro passando mal e a apresentação está comprometida. Outras pessoas também têm esse mal-estar quando elas têm que desenvolver um projeto grande, quando elas têm uma viagem para fazer, que ela estava esperando aquela viagem com muita antecedência, com muito empenho. Outras pessoas também, quando elas têm que lidar com uma situação estressante. Por exemplo, ela teve um trauma, um acidente de carro. Quando ela passa por aquele local, ela sente ali um mal-estar. Ela tem que lidar com uma pessoa que a ofendeu demais, que gerou estresse, que gerou um desgaste emocional. Então, quando ela lembra daquela pessoa, ou se é alguém da família, que ela sabe que tem que encontrar com aquela pessoa, ela já começa a passar mal, ela já começa a ter ânsia, ela já começa a ter vômitos. E olha só, é tão interessante, gente, porque qual que é a explicação para o nosso corpo reagir dessa forma? Quando você sente enjoo, é quando o seu corpo está dizendo para você: você não pode ingerir certo alimento, você deve evitar essa situação. Veja bem, você chega num restaurante e você olha para a comida e sente o cheiro da comida. Se tem alguma coisa que o seu corpo identificou que está estragado, tem alguma substância ali que ele não reconhece, que ele enxerga como algo perigoso, você vai ficar com enjoo. Você não vai conseguir comer. É um mecanismo de defesa do seu organismo para você não comer nada. E o vômito, quando que acontece? Você já comeu e aí o seu corpo identificou. Espera, tem uma substância aqui que vai me fazer mal. Essa substância aqui é nociva. Nesse momento, o nosso corpo vai tirar aquilo, vai jogar para fora antes que aquela substância seja toda absorvida. Gente, o nosso corpo, ele é fantástico. Toda essa região aqui do nosso estômago está conectada com uma área no nosso sistema nervoso central. A gente chama ela de tronco. E o que os cientistas descobriram é que no nosso tronco tem uma área específica do vômito, chama área do vômito.
de tão exagerado, de tão importante que é esse mecanismo de não deixar chegar nada que possa nos intoxicar. Por exemplo, a pessoa cheira uma planta venenosa ou se encontra diante de um veneno. É o nosso corpo falando, não aproxime isso de mim. É um estímulo de sobrevivência. Mas veja bem, se eu estou ansioso e eu estou com náusea, com vômito, qual que é a relação com a comida? Bem, o que acontece é o seguinte: na ansiedade, no estresse, o nosso corpo libera muitos hormônios, muitos neurotransmissores, e isso impacta o nosso cérebro, obviamente, e o nosso cérebro comunica com o nosso estômago, assim como ele faz com qualquer órgão do nosso corpo. Só que no nosso estômago, a reação que a gente vai ter são essas, de náusea, de vômito. Agora veja bem, voltando lá na paciente do início do vídeo, eu te falei que ela chegou falando que poderia estar grávida, vimos que não estava grávida. E aí eu perguntei para ela: você tem refluxo? Você tem gastrite? Por que essa pergunta é importante? Porque tem doenças próprias do nosso sistema digestivo que vão gerar esses sintomas que eu falei para vocês. E aí ela me perguntou o que era isso, e eu expliquei. Refluxo é quando a gente tem a sensação que a comida está voltando. É aquela sensação ruim, às vezes você abaixa, faz algum movimento, um exercício mais intenso após o almoço ou o jantar, e você tem aquela sensação de que a comida está voltando. Ela negou, falou que não tinha esses sintomas. E aí eu expliquei para ela o que era gastrite. Gastrite é uma inflamação na parede do nosso estômago. E essa gastrite, gente, ela pode inclusive gerar úlceras, que são feridas na parede do estômago. Ela me disse que ela não tinha até então esses sintomas, que ela desconhecia isso. Eu achei menos mal, pelo menos ela não tem uma doença assim. E é interessante vocês perceberem que quando uma pessoa tem refluxo ou gastrite, essas doenças podem ser pioradas pela ansiedade. Interessante, né? E aí, vejam bem, o que vocês acham que ela tinha então? Qual que era a causa desse enjoo? A ansiedade. Quando eu disse para ela que a ansiedade gerava tudo isso, esse desconforto no nosso organismo, ela disse para mim: olha, eu estou passando por uma situação muito estressante na minha casa. E aí a gente pôde entender que o estresse, a ansiedade que ela estava passando era a causa dessas náuseas, desses vômitos frequentes. Gente, se você está com esses sintomas, você tem que primeiro procurar um atendimento médico. Por quê? A ansiedade pode gerar? Pode, mas tem doenças também que podem gerar esse desconforto. Às vezes, na emergência, chega pessoas mais idosas com algumas doenças e aí ela fala de uma queimação, de enjoo, de mal-estar. E às vezes a gente suspeita de infarto naquela pessoa e se comprova o infarto. Porque pessoas mais idosas, com certos tipos de doença, a doença dela mascara o infarto. Então tem alguns sinais que a gente na emergência liga o alerta que pode ser um infarto, aquele sintoma tão simples aparentemente. Então é por isso que você precisa procurar um atendimento médico para descartar outras doenças. Bem, se você descartou doenças, se nada justifica a náusea, o vômito, esse enjoo frequente, e você está vivendo situações de estresse, de ansiedade, aí sim, tudo bem. A gente vai pensar em questões emocionais. E existem algumas formas de melhorar isso. Primeiro, uma alimentação adequada. Se você fizer a experiência de reduzir
quantidade de açúcar e de alimentos industrializados, principalmente refrigerantes, você vai ter uma melhora boa, porque esses hormônios estão todos desregulados. E se você se alimenta ruim, piora tudo. Se você se alimenta melhor, você dá ao seu estômago a oportunidade de digerir melhor e reduzir esses sintomas. Uma outra forma também de lidar com isso é procurar um atendimento psicológico, mental. A ansiedade leve, assim como a depressão leve, não necessariamente precisa de medicação. Nos nossos atendimentos no consultório, a gente tenta tratamento natural primeiramente. Só que, se a sua qualidade de vida está sendo prejudicada, se você está com muitos sintomas, de repente é hora de começar um tratamento farmacológico para diminuir esses sintomas todos. Você sabia de todas essas informações? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque sempre tem novidade aqui para você.